Então, vamos passar a palavra para a nossa querida Tânia, que vai nos trazer hoje o resumo do capítulo 7. Boa noite, então, aos amigos, a Ângela, que está hoje nos recepcionando, Eulália pela prece, aos que vão me suceder, dos facilitadores e a todo o grupo. É uma alegria estarmos novamente aqui com vocês. E vamos fazer o resumo do capítulo 7, que é intitulado O Amor Nunca Põe Limites. Este capítulo, ele inicia com a chegada de duas entidades que cooperavam em uma reunião mediúnica, trazendo em maca, adormecido, um de seus diretores, Anacleto, que ficou viúvo há 5 anos. Ele era dedicado servidor do Evangelho, um dos pilares de segurança da instituição. De maneira invigilante, ele passou a cultivar ideias de exaltação e comportamento agressivo. Responsável por atividade relevante, manteve-se sexualmente cauteloso durante o casamento. Com a desencarnação da esposa, trabalhadora dedicada, passou a cultivar sentimentos perturbadores e tormentos adormecidos, gerando imagens mentais tóxicas, lentamente absorvidas e transformadas em hábitos psíquicos. Aos poucos, envolvido na sensualidade, torna-se indócil e prepotente. Por qualquer coisa, agredia os companheiros, desviando-se da boa conduta moral, frequentando motéis com jovens aventureiras que eram igualmente perturbadas. Desligou-se emocionalmente dos deveres espirituais e comparecia ao grupo sem compromisso íntimo, com desinteresse pela função que exercia e desviando dinheiro para atender aos seus tormentos. A esposa do mundo espiritual solicitou auxílio do mentor e este rogou providências. O que se apresentava em maior gravidade em Anacleto era a alucinação de alto poder que o mesmo se atribuía, prestando contas dos seus atos, não prestando contas dos seus atos administrativos aos demais companheiros. Várias tentativas de diálogo foram feitas com ele, sendo infrutíferas, levando os amigos à disposição de convocar uma Assembleia Geral para tirá-lo do quadro administrativo, o que seria um escândalo na instituição. Ao observar com mais atenção, notou que ele estava submetido a uma obsessão grave, porque aparecia diversas formas ovoidais. Essa cabeleira, constituída por seres espirituais inferiores, flutuava em torno da sua cabeça e emitia ruídos estranhos, como sons de animais ferozes. Eram vítimas da monoideia, que lhes foram inoculadas em experiências hipnológicas perversas, trabalhada por hábil adversário do bem. Ao observar com cuidado, 2 deles fixavam-se no sistema nervoso central, outros 2 no aparelho genésico, um no chakra cerebral, em verdadeira parasitose exploradora grave. A área genésica estava dominada por vibriões criados pela dissolução moral a que ele se entregou, por conta do seu pensamento de desajuste moral, e o seu cérebro
sofria a presença do ser infeliz que dominava a região coronária. O sistema nervoso central sofria a interferência da mente espiritual desditosa que se nutria de suas energias, levando a Anacleto uma exaustão e insegurança. Se não fosse a assistência espiritual, com o tempo, ele seria levado à loucura. A repercussão de um escândalo, de uma agressão física ou algo pior, seria ruim para um grupo de servidores de Jesus. E a sua aparência já demonstrava um estado de desnutrição e falta de vigor. No silêncio da sala, o Dr. Bezerra de Menezes roga o auxílio a Jesus para a atividade que ia iniciar, suplicando bênçãos para todos que estavam envolvidos naquela trama obsessiva, a vítima e os seus algozes. Dr. Bezerra se aproxima do centro genésico, na qual havia hospedados duas entidades deformadas. Aplica passes, no sentido anti-horário, como se tivesse tirando parafusos os tentáculos que cada um deles se fixava. Filomeno percebe que as ventosas, semelhante ao que nós vemos nos polvos, com alto poder de fixação e absorção daqueles conteúdos. Todos estavam bem concentrados na prece e direcionavam o pensamento como força atuante em favor da operação que estava acontecendo naquele momento. Durante 5 minutos, o Dr. Bezerra permaneceu neste processo até que foram desligados os tubos fluídicos que serviam de nutrientes aos infelizes. Automaticamente e com carinho, as formas ovoidais que flutuavam foram seguras pelo cirurgião e José Pititinga, que era auxiliar direto, e foram conduzidos a 2 médiuns que estavam em profunda concentração. Ao se ligarem energeticamente aos médiuns, eles ficaram agitados, apresentaram alguns estertores e emitiam sons animalescos que demonstravam o sofrimento que eles passavam. O mentor inicia a sua fala, trazendo que aquele momento iniciava o processo de libertação, que poderia se prolongar por um tempo, por conta do tempo que passou naquela experiência. E somente uma futura reencarnação dolorosa seria possível permitir o retorno à estrutura anterior. E aí fala que Jesus vai sempre em busca da ovelha tresmalhada e, como eles podem pensar, era interessante voltar os seus pensamentos para Deus. Enquanto o mentor falava e transmitia energias saudáveis, Filomeno capta o desespero, a ansiedade e a angústia que eram expressas pelo pensamento das entidades, embora a monoideia que cada um degenera a forma perispiritual. Então, o benfeitor informa que eles seriam conduzidos para um núcleo hospitalar para o preparo da reencarnação, onde a bênção da expiação iria devolver a harmonia perdida. E fala para nunca olvidar do amor, considerando que é um erro, que o erro é uma sombra que acompanha aquele que comete. O amor de nosso Pai não tem dimensão nem fronteira. Pede para que se acalme e que se deixem conduzir pela misericórdia do Pai, não recalcitrando. As manifestações que apresentavam os médiuns foram diminuindo,
à medida que esses dois comunicantes eles foram desvencilhados dos fluidos generosos aos quais eles se encontravam mergulhados. O benfeitor repete a experiência com mais dois espíritos que se fixavam no sistema nervoso central, preso pela base posterior do cérebro. Ao retirá-las, procedeu de maneira semelhante, levando a comunicação, mais uma vez, e lembrando dessa possibilidade de uma mudança de atitude e da compaixão do Pai, dizendo também que o mal ele permanecerá na Terra em tempo breve e somente o bem tem um caráter de permanência, e que a melhor conduta para este momento seria o abandono da ideia de vingança. E os espíritos foram levados ao adormecimento. E vem, quando ele se aproxima de Anacleto, despertando para aquele momento, o doutor Bezerra trazendo na sua voz enérgica justamente aquilo que era necessário para promover o seu despertamento. E, inicialmente, Anacleto se faz de vítima, se faz de abandonado, e o doutor Bezerra indaga sobre a sua responsabilidade em relação ao trabalho de Jesus e a firmeza da fé, afirmando que não se brinca com as questões do espírito imortal. Anacleto continua chorando e o doutor Bezerra diz que, a partir deste momento, embora permaneça com a sintonia com aqueles espíritos, ele também receberia o auxílio a fim de que pudesse se libertar daquela influência perniciosa. Finaliza dizendo que o roteiro de segurança é a oração e a disciplina moral, em reflexão positiva e contínua, mantendo-se vigilante. Chama para a reconquista do caminho perdido e que agora ele vai repousar e deve fixar aquela lembrança deste encontro. Abençoa-o e ele é conduzido, Anacleto volta ao seu lar, sendo conduzido por Jesus Gonçalves e outro auxiliar da atividade mediúnica. Então, esse foi o nosso resumo, Ângela. Obrigada, Tânia. Então, precisa nesse resumo e um capítulo mais um capítulo cheio de questões para nós analisarmos. E para isso nós vamos chamar esse casal tão querido que vai nos fazer os aprofundamentos, a nossa querida Jussara e o João. Então, estamos muito querendo ouvi-los, queridos. Boa noite, pessoal. Que alegria a gente estar aqui enquanto estamos resolvendo essas questões. Pronto, João. Esse capítulo realmente é impressionante, né? Quando nós vamos lendo e vendo assim a riqueza de detalhes, quantos assuntos a gente realmente pode aprofundar. Obviamente, a história toda, que é muito interessante, muito cativante, mas o nosso propósito aqui não é ficar exatamente só na história, é realmente esmiuçar todo o processo. E aí já começa logo falando a respeito da questão da reunião mediúnica. E, mais uma vez, nós vamos lembrar que aqui eles estão falando de uma reunião mediúnica que acontece de madrugada, onde eles vão buscar os médiuns. Então, lembrando que havia essa preocupação, né, durante a pandemia, e eu que sou médium, não estou trabalhando, o que vai acontecer, né? Mas a gente continua, segue trabalhando. E na hora dessa reunião, quando eles fazem essa reunião também durante o período do sono, para os atendimentos, nós vemos que existe, então, o grupo de trabalho, toda uma organização, como muito, né, com certeza, mais ainda organizada do que aquilo que nós temos aqui na matéria, né?
e trazem o Anacleto. O Anacleto, nós temos que lembrar aqui que ele é um trabalhador, é um espírita, é alguém que estava envolvido nos trabalhos da casa, a ponto de ser um dos administradores, neste caso aqui, responsável, inclusive, pela parte da tesouraria do centro, né? E Manuel Filomeno de Miranda, quando ele descreve toda como ele conseguiu o acesso a essas informações, ele fala que ele conseguiu compreender, né, depreender mentalmente o que estava acontecendo no caso daquele espírito, né, encarnado que chega na maca, trazido pelos auxiliares lá da reunião mediúnica, pela emissão da mente do mentor. Então, imagina, né, as possibilidades que existem no momento em que nós vamos fazer, como os médicos aqui falam, né, a anamnese, né, do caso do Anacleto, né? E mostra visivelmente que o fato de ele ter passado pela viuvez acabou provocando nele um descontrole emocional, um desequilíbrio que o levou para atividades tormentosas na área do sexo. O que eu acho muito importante para nós compreendermos e pensarmos nesse sentido, e acho que todas essas leituras nós temos que trazer para nós, para o nosso dia a dia, para as nossas situações, como é, de uma certa forma, fácil para nós, mesmo quando temos o conhecimento espírita, mesmo quando estamos engajados na tarefa, eventualmente deixarmos que os nossos pontos vulneráveis acabem comprometendo a nossa tarefa. Nesse caso, ele fala, inclusive, Manuel Filomeno de Miranda, ele usa um linguajar muito interessante, porque ele fala que ele se desligou emocionalmente dos deveres espirituais. Então, o que é se desligar emocionalmente? É o que nós muitas vezes falamos e que temos que prestar atenção, principalmente agora que nós estamos também nesse mundo virtual, onde nós nos encontramos, sim, no conforto de nossa casa, com todos os aparelhinhos aqui apitando e etc. Não é uma questão de nós estarmos comparecendo fisicamente, não é uma questão de nós irmos fisicamente ao centro espírita, mas é de nós emocionalmente, né, de corpo e alma estar presente. Porque nós compreendemos pelo espírito e pela facilidade que o espírito tem de se deslocar, que basta um pensamento de que eu sentada aqui, começar a pensar num outro lugar, meu espírito se desloca para esse lugar. Então, emocionalmente, como nos fala aqui o mentor, ele se desligou. E aí, intimamente, ele acabava não assumindo os compromissos. Mas, como, né, o próprio título do capítulo, né, o amor nunca põe limites, a esposa que nós imaginamos se encontrar numa situação extremamente triste, né, aborrecida por ver o esposo, não no sentido aqui, não vamos falar de traição nem nada disso, mas no sentido de ver todo um trabalho que eles realizavam juntos e que no momento em que ela teve que fazer esse retorno à pátria espiritual, que ele acaba se perdendo. Mas se não fosse a esposa, nós sempre teremos algum ente querido que estará cuidando de nós, que estará solicitando o auxílio. E nós notamos que o auxílio se deu também não necessariamente simplesmente pelo mérito do Anacleto. Dizer, não, nós vamos ajudar esse trabalhador dedicado, porque às vezes nós temos que realmente enfrentar, né, as consequências dos nossos desatinos. Mas aqui o desatino poderia provocar muito dano.
ele poderia comprometer, inclusive, o nome da sociedade em que que ele frequentava, que eles estavam trabalhando, em nome do espiritismo. Eu nunca me esqueço, né, uma história que Divaldo conta, às vezes nas suas palestras, né, que ele fala que alguém chegou e começou a dizer: nossa, mas você viu aquela pessoa, olha só cada coisa doida que anda fazendo, e isso e aquilo, e além de tudo é espírita, né? Aí o Divaldo fala: então imagine se não fosse, né? Então, é a nossa condição, né? Nós somos espíritas, estamos procurando encontrar esse esclarecimento, mas não significa que nós não temos esses pontos vulneráveis. Mas a nossa vulnerabilidade, quando estamos mais à frente de um trabalho, num comprometimento, eu até vou compartilhar com vocês aqui, acho que há 2 anos e meio, quando teve uma homenagem ao Chico, um evento que foi feito em Pedro Leopoldo, o Edivaldo também estava lá com ele, e fui conversar com ele. Estávamos conversando sobre essas dificuldades, exatamente como é difícil para nós, trabalhadores, nos mantermos, né, de repente, dignos desse propósito que abraçamos. E aí, né, quando eu estava falando com o Divaldo, e dizendo: Divaldo, mas como é difícil isso, e olha aquilo, o que vamos fazer, né? Aí eu falei para ele: bom, você já não corre mais esse risco, né? Aí, de vez em quando, eu já tive essa oportunidade, que o Divaldo levanta o dedinho em riste e fala: nada disso. Aí ele estava falando: imagina só, eu também, né? Porque tem aquele famoso a fala de Lao Tse, né? Que no última milha nós podemos encontrar ainda muitos perigos. Então ele falou: imagina se eu cair, a lama que faz para todo o movimento. Então é a nossa responsabilidade. Neste caso, então, como nos fala aqui Manuel Filomeno de Miranda, a fim de serem evitados danos mais graves para o enfermo e a sociedade, deu-se, né, todo esse trabalho, essa assistência, né? Apesar de que já no campo da matéria os próprios companheiros chamam a atenção, aí é aquela situação que nós falamos, né? Os processos de fascinação, que nós nos deixamos alucinar, né? Por essas nossas fraquezas, acabamos fazendo sintonia com mentes afins e causamos grandes problemas, e nesse caso ele estaria causando grandes problemas a ponto de que já no começo da análise dele já se percebeu justamente essa injunção obsessiva. O João vai continuar então essa parte e depois eu volto mais tarde. Boa noite. É sempre uma grande alegria estar aqui com vocês. Um capítulo muito interessante, um capítulo para um casal falar, né, sobre problemas de casais. Então, um alerta para todos nós, né, casados. Mas eu vou falar dos ovoides. Se eu morrer antes, eu venho puxar as pernas dele. A gente vai falar, então, de ovoides, que é um assunto super interessante. A gente já tem 2 perguntas também que vieram para nós sobre ovoides. Vamos tentar entender como funciona esse processo dos ovoides. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o ovoide é o quê? É um perispírito que perdeu a forma. Então, no livro dos médiuns, Kardec nos fala que o perispírito se dilata ou contrai, se transforma. Presta-se, numa palavra, a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que sobre ele atua. Qual a vontade que atua no perispírito que faz ele perder a forma? É o que a gente chama de monoideia. O espírito que foca numa só ideia e esquece todo o resto, perde a consciência de si mesmo e, com isso, perde a sua forma perispiritual. Então, a primeira colocação aqui, numa pergunta, perguntaram se a ovoidização poderia acontecer em encarnados ou só em desencarnados. Só ocorre em desencarnados,
Porque por mais que você tenha uma ideia fixa como encarnado, você tem as distrações do corpo humano que precisa dormir, precisa comer, precisa funcionar. E isso é suficiente para prevenir essa perda de forma humana, que o corpo humano não perde a forma. Então, o processo de ovoide se dá no espírito sem corpo físico. O processo pode começar no corpo físico e se concretizar com a perda do corpo físico quando você volta ao mundo espiritual. No livro de Obsessão e Desobsessão, a Sueli Caldas Schubert, nossa mentora, fala no capítulo 16, é um capítulo chamado Os Ovoides. E aí ela nos fala que existem, na verdade, 3 tipos de ovoides, tá? E que é importante a gente entender porque 2 deles especificamente se relacionam ao capítulo que a gente está estudando. O primeiro deles, não, porque o tipo é de um homem ou uma mulher selvagem que, quando retorna após a morte do corpo denso, ainda com um pensamento muito primitivo, ele se atemoriza com tudo que tem em volta, o desconhecido. Então, não tendo a capacidade de ampliar o entendimento, não tendo nenhum conhecimento espiritual, só consegue pensar em termos o que deixou para trás, a vida tribal. Então, o desejo de voltar para de onde saiu se estabelece aí o que a gente chama de monoideísmo, ou seja, uma ideia fixa. Monoideísmo é uma ideia fixa, uma ideia só, em prejuízo de toda e outra ideia. Então, abstraindo-se de tudo mais. Nesse caso do selvagem que se submete a esse monoideísmo, é um monoideísmo auto-hipnotizante. E aí, como não existe outros estímulos, o que acontece com os órgãos do corpo espiritual? Se retraem, atrofiam e que, na verdade, a gente conhece isso um pouco do corpo físico, certo? Porque a gente sabe que os órgãos do corpo físico paralisados se atrofiam. Quem já quebrou um braço, uma perna, quem já usou gesso por um tempo, sabe que quando tira o gesso, o braço fica mais fino, o músculo deixa de funcionar, a gente precisa fazer fisioterapia para reabilitar. Então, você imagina isso no mundo espiritual e você consegue entender a perda de forma perispiritual e que resulta num corpo ovoide. E por que num corpo ovoide? Porque se vocês pensarem no início do processo do renascimento, da nossa reencarnação, o nosso corpo físico é gerado no óvulo da mãe. Então, a mente desses espíritos, fixados já nessa ideia, plasmam essa forma ovoide, que é uma forma que todos nós passamos quando vamos buscar a proteção e o berço da mãe para um futuro renascimento. O segundo tipo de ovoides, e aí já podemos, lembre-se que existem especificamente 5 ovoides ligados ao Adalberto, 2 na área sexual, 2 na área nervosa e 1 no cérebro. Desencarnados em profundo desequilíbrio, aspirandos, portadores de vicioso apego, envolvem e influenciam aqueles que são objetos de perseguição ou atenção e se hipnotizam com as próprias ideias que se repetem indefinidamente. Então, você tem uma ideia de vingança, você é morto por alguém ou você é prejudicado por alguém, e o ódio na volta ao mundo espiritual se torna tão grande que, de novo, você auto-hipnotiza com as ideias, e aí essas ideias que se repetem sem parar no cérebro perispiritual, você não tem distrações que o corpo físico propicia, e aí você entra nesse processo de ovoide. No livro
Libertação, no capítulo 7, se vocês forem ler, existe o caso de uma mulher que está no mundo espiritual, que André Luiz vê, que existem 3 ovoides ligados ao cérebro. São 3 ex-escravos que ela mandou matar, que por ódio se ligaram a ela, e ela também, pela condição inferior, acaba se conectando com esses ovoides e não consegue se livrar e entra nesse processo obsessivo. Os ovoides, então, eles podem se atar às pessoas por vingança ou podem ser usados por espíritos maléficos, espíritos inferiores, para perseguição e para o processo de vingança em casos espirituais que também no livro Libertação a gente vai ver, no caso da Margarida, em que ela é cercada de ovoides que foram levados pelos espíritos que estão trabalhando no processo de desencarnação dela, para causar a desencarnação dela. O terceiro caso dos ovoides são os grandes criminosos, os pervertidos, os que se desviam do dever, que ao desencarnar se atormentam pela visão repetida e constante dos próprios crimes, dos próprios vícios, dos próprios delitos, em alucinações que os tornam dementados. Então, a gente pode imaginar que os 2 ovoides ligados à área sexual do Adalberto são ovoides desse tipo, que se pervertidos no sexo, que estão sendo usados para incentivar ainda mais os desvios do Adalberto e acabam sendo instrumento para os espíritos que estão perseguindo ele, que os usam para atormentar ainda mais o Adalberto. Os obsessores, então, utilizam-se desses ovoides para intensificar o cerco das vítimas e mantendo-os a estas vítimas. E aí começa o que a gente chama de parasitismo espiritual. No livro Evolução em 2 Mundos, no capítulo 15, André Luiz nos fala que o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida, e absorve as forças psíquicas, e essa situação que, em muitos casos, se prolonga depois da morte física do hospedeiro, como a gente pode ver no livro Libertação, naquele caso daquela mulher que eu mencionei, e conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais. Bom, como esses ovoides podem ser tratados? E aí a gente entra na segunda parte desse capítulo, que é o tratamento. Praticamente a única maneira desses ovoides retomarem Anacleto, não Adalberto, retomarem a forma perispiritual e a forma física é através da bênção da reencarnação. É como eles conseguirão plasmar outra vez o perispírito juntamente com a forma carnal. Então, André Luiz nos explica que eles vão assimilando os recursos que vêm da mãe, os recursos maternos, conforme a lei da reencarnação, e vão desenvolvendo a nova forma perispirítica, que assim, ao término da reencarnação, na volta ao plano espiritual, eles têm uma nova forma perispiritual. Então, eles são levados ao auxílio espiritual, são conectados aos médiuns, e nessa conexão com os médiuns, como é que eles vão ser tratados? Eles, através da energia dos médiuns, esqueci a palavra, Ju. Choque anímico, obrigado. Do choque anímico, eles recebem as primeiras energias que vão começar o processo de permitir a eles
se desligarem dessa ideia única e começarem a ter consciência da necessidade da reparação, do progresso. Então, a gente precisa entender que eles estão completamente perturbados mentalmente. O choque anímico, a conversa que os mentores têm com eles quando eles estão conectados aos médios, em que eles não conseguem responder, porque eles não têm capacidade nem de falar, mas eles têm capacidade de receber as energias, a combinação das energias que vêm dos médios encarnados com as energias de amor como eles dizem aqui, que vem das mãos de Hermano, de Petitinga e de Jesus. Então, essa natureza calmante apenas o começo do tratamento, que ainda vai durar uma parte no plano espiritual e depois no processo de reencarnação. Então, como vemos, é uma luta muito difícil, é um processo de muito sofrimento para esses espíritos. É preciso entender também que esses espíritos perdem a consciência, então eles são usados em processos obsessivos, como o Zimmermann nos fala no livro Perispírito, obsessão por encomenda, que são usados nessa técnica. São conduzidos à união com outros que lhes correspondem em sintonia. De novo, precisa ter sintonia, que se estabelece aí o processo de obsessão. Então, a outra pergunta que a gente tinha em relação aos ovoides era basicamente para explicar esse processo todo. A gente, então, repete que esse processo existe nos espíritos desencarnados. Os espíritos encarnados podem ser vítimas de monoideias, de fixações, mas isso não causa um processo de deformação do corpo físico, pode causar um processo de deformação mental, causar doenças mentais graves e ser começo de um processo que talvez só se resolva de volta ao mundo espiritual. Então, basicamente, acho que é isso, era o que eu tinha para falar de ovoides, é bastante informação. Vocês vão achar no livro Evolução em Dois Mundos, no livro Libertação, no livro Perispírito do Zimmermann, vocês acham mais informações sobre esse processo de ovoidização. Alguma coisa a acrescentar, Ju? Não. Então, vamos continuar aqui para o encerramento dessa parte, no momento em que o Anacleto desperta. Então, como nós lembramos, ele foi levado ainda adormecido, estava lá na maca, foi feito todo a análise do caso dele, o atendimento aos espíritos necessitados através dos médiuns que cederam as suas possibilidades para poder auxiliar neste processo, e aí o Anacleto acorda. E é nesse momento, né, que nesses detalhes que a gente gosta de perceber e de chamar atenção, que ele, ao despertar, se depara com a presença do Dr. Bezerra. E neste momento nós vamos ver o estado de perturbação que ele se encontrava, porque eu não sei vocês, mas eu se encontrasse o Dr. Bezerra, né? E ela está lá toda emocionada, ajoelhada, rezando, abraçando o Dr. Bezerra. O Anacleto vira para o Dr. Bezerra e fala: eu estou num tribunal de justiça? Que acusação você tem para mim? Então, veja o estado que ele se encontrava, que ele se depara com o espírito, né, dessa magnitude, né, como se fala, né, aqueles olhos esmeraldinos, como Luciano Klein descreve para a gente nessa obra maravilhosa que ele falou sobre o Dr. Bezerra, e ele preocupado que ele tivesse se encontrando num tribunal. E quando o Dr. Bezerra, né, com a firmeza, né, aquilo que às vezes nós temos que falar, né, que é o amor autoritário, né? Porque não deixa de ter amor, não deixa de ter compaixão. Todo esse capítulo nos mostra o amor e a compaixão. Mas ele diz claramente a ele:
O tribunal está na sua consciência. A lei de Deus está escrita na sua consciência. Então, esses conflitos de conduta que estão provocando todo esse temor, porque ele sabe que ele tem consciência, né? Não só pelo fato aqui nós estamos falando do próprio esclarecimento espírita, mas evidentemente isso faz com que ele tenha um pouco mais ainda desse entendimento, mas ele sabe que realmente ele andava negligenciando, ele andava provocando, causando, por exemplo, roubando a sociedade, tirando os recursos da sociedade para poder satisfazer os seus desejos, né? E aí, no momento em que ele percebe que começa esse diálogo, ele já se vê, ele já se imagina, então, frente a um processo de desdobramento, né, no momento do sono físico, onde ele se desdobrou e foi nesse encontro. E aí, qual é a primeira atitude que ele tem? Depois de, né, primeiro falar que ele estava num tribunal. Ah, não é minha culpa. Não tenho nada a ver com isso. Foram esses espíritos que me atentaram, tomaram conta de mim, os guias me abandonaram. Então, é aquele processo, né, que nós ainda temos nessa infantilidade que nos encontramos nesse momento de crescimento, né, dos primeiros estágios de um despertamento, né, para essa compreensão de espírito imortal, de reencarnação, de caminho em direção à luz, aonde nós ainda queremos justificar os nossos equívocos em qualquer coisa menos da gente. Então ele fala, a culpa primeiro ele culpa os obsessores, né? Que coitados, né? Como uma ideia foram lá colocados, sintonizando com a energia que ele exalava. Depois ele culpa os guias, ele fala, não, mas os amigos espirituais não estavam me auxiliando. Eu tenho sido fiel, eu tenho feito o trabalho. Aí eu lembro uma fala que, infelizmente, eu não sei aonde está essa citação, e obviamente eu vou falar do meu jeito, não é do jeito que Emmanuel falou, né? Mas que diz que quando a gente chega aí querendo barganhar com a espiritualidade, né? Não, mas olha, eu tenho sido bonzinho, sou fiel, toda quarta-feira estou aqui no Grupo Sueli Calda-Chuva, né? Fazendo o nosso trabalho. Aí o Emmanuel fala, olha, você está sendo bonzinho faz 5 minutos, considerando todo um histórico que nós temos de desajustes, né? de sombras, né? Então, aí ele começa, ele usa essas desculpas. Os espíritos me abandonaram, olha, eu faço tanta coisa, vocês não estão dando bola. Terra chama a atenção dele mesmo, fala, não vai assumir uma atitude de mártir ou de vítima, quando você sabe perfeitamente que você é o responsável. E esse é um grande problema, vamos dizer, não problema, né, mas uma dificuldade que nós ainda temos, né? Essa dificuldade que nós temos de compreender e de aceitar as nossas fraquezas, mas sem necessariamente nos deixarmos completamente ser dominados por essas fraquezas, né? por uma questão toda de responsabilidade. E Dr. Bezerra deixa muito claro a ele que, neste momento, eles estão chamando a atenção dele porque ele tem uma responsabilidade em relação ao trabalho de Jesus. E na firmeza da fé, ele era um trabalhador, um frequentador, e tudo o que ele está fazendo, né, que pode prejudicar essa obra de edificação do Espiritismo na Terra, porque nós sabemos que essas questões elas acabam refletindo de maneira muito prejudicial em todo o movimento espírita. Quando nós vemos um irmão nosso cair, ir pelos caminhos do equívoco, nós deveríamos realmente primeiro nos lembrar o seguinte, que a lei é de progresso.
Então, se hoje caiu, amanhã vai estar de pé. Esse amanhã pode levar um pouco mais do que um dia, mas levar talvez até uma encarnação. Mas a lei é de progresso, haverá o retorno. E nós não deixarmos que também, com a nossa tendência à maledicência, a espalhar essas questões, contaminar, lembrar que nós estamos contaminando a obra do Cristo, né? E o doutor Bezerra fala que não podemos brincar com as questões do espírito imortal e nem abandonar as graves responsabilidades sem a gente sofrer o que significa isso. Então, para nós, para esse espírito Anacleto, das palavras de Dr. Bezerra, ele só tem uma solução. Nós só temos uma solução. É muita oração, é muita disciplina. Né? É por isso que nós sempre enfatizamos que esses momentos onde nós temos a oportunidade de estarmos aqui refletindo, sentindo a energia um dos outros, né? E trabalhando nesse contato para poder realmente absorver e não, né, entrar emocionalmente, né, como se diz, não simplesmente fisicamente com os ouvidos físicos, mas deixar que essas palavras, que esse estudo, né, que esses ensinamentos realmente penetrem o nosso espírito, porque é a única forma de nós fortalecermos, né, o nosso comportamento, essa nossa atitude moral e não sucumbirmos. E nesse caso, foi assim que o Dr. Bezerra conversa com ele e que nós tomemos esse exemplo também para estarmos prevenidos, para estarmos realmente muito atentos. Para quem me conhece, né, eu chego e falo, gente, se vocês verem que eu estou falando alguma bobagem, alguma coisa, pelo amor de Deus, chega aqui, me dá uns 2 tapas na cara logo e me faz acordar, porque nenhum de nós está livre de sofrer um processo desse, que acaba acontecendo pelas nossas brechas, porque ainda faz parte do nosso estágio. Então, esse espírito Anacleto, esperamos que hoje ele esteja bem, desde o momento que Manuel Filomeno de Miranda escreveu essa história, mas se ele não tiver, que a gente mande também para ele o nosso pensamento, a nossa energia, para todos os que necessitam dessa força, dessa sustentação, para continuarem nesse caminho que só nos trará paz e felicidade. Então, isso era o que nós tínhamos para apresentar hoje. Muito obrigada. Nós é que agradecemos esses aprofundamentos tão oportunos. A gente vê o quanto esse capítulo ele nos convida enquanto trabalhadores na seara do Cristo, né, no movimento espírita, quanto é um convite para o nosso autoexame, né, para a nossa autorreflexão. Enquanto você falava, Ju, eu estava aqui pensando quantas vezes, se talvez nós tivéssemos um pouquinho mais dessa abertura para esse autoquestionamento, porque às vezes os sinais dos nossos equívocos chegam, né? É por alguém que tenta nos dar um alerta, alguém que nos compartilha um material, alguém, porque as pessoas também às vezes têm receio de chegarem e nos colocarem algumas questões, porque nós somos ainda imaturos psicologicamente, como você falou, né? Então, como é importante a gente ter assim essa abertura mínima, né, para pensar, puxa, se tantas pessoas estão me falando tal coisa, deixa eu prestar atenção. Será que eu não posso estar me equivocando, né? Talvez esse seja um auxílio, um instrumento para nós. Maravilhosas as reflexões suas e do João. Muito obrigada. Agora nós vamos então para a pergunta que foi endereçada para o nosso querido Marcelo, que irá respondê-la. Então, nós vamos ler a pergunta e depois já passamos para o Marcelo. A pergunta é a seguinte: há uma parte nesse capítulo que menciona o seguinte a respeito do diretor do centro, o senhor Anacleto, levado em estado de desdobramento pelos mentores em maca para os trabalhos de desobsessão. A repercussão de um escândalo, de uma agressão física ou de algo mais funesto seria terrível para o grupo de servidores de Jesus, apreensivos e inquietos. Nos traga alguma elucidação sobre essa situação. Até quando não devemos expor publicamente alguém
principalmente se tratando de um trabalhador espírita que encontra-se desvirtuado dos compromissos assumidos? Então, agora passamos a palavra para o nosso Marcelo. Muito obrigado, Ângela. Vocês me escutam? Muito obrigado a todos. Todas as explanações que antecederam a essa minha resposta foram excelentes e me facilitaram muitíssimo o trabalho. A Jussara fez uma abordagem que praticamente respondeu um pedaço das minhas considerações, quando ela fala a respeito do impacto que causa quando um trabalhador espírita cai numa derrocada. É interessante porque a caridade de muitos, ela pode ser arrefecida por estes eventos infelizes que ocorrem com principalmente os trabalhadores do Cristo. Parece que há um grande plano para riscar o nome de Jesus da face da terra. Nós vemos, por exemplo, em algumas conversas com jovens na Europa e até aqui nos Estados Unidos, eles não têm a mesma percepção de Jesus que nós temos. É como se fosse um personagem que talvez na cabeça deles foi simplesmente algo que nem existiu, como se fosse uma história em quadrinhos. Imaginem com estes eventos ocorrendo, principalmente nas instituições espíritas, o impacto que isso causa. Mas a Jussara falou de uma forma muito melhor do que eu estou trazendo aqui nestas primeiras considerações. Eu vou tentar dividir em duas partes, né? Quantos médiuns obsediados, quantos pastores evangélicos que se locupletam também dos recursos daqueles fiéis, quantos padres envolvidos em escândalos sexuais, as questões da pedofilia. E a gente pode aqui nominar uma série de situações. Eu tenho um amigo, já faz tempo que não vejo, ele não é espírita. Ele ajudava uma instituição lá no Brasil. Isso é do tempo que eu estava no Brasil. Ele ajudava uma instituição e aconteceu uma situação complicada lá com um dos trabalhadores. E ele falou assim, não dou mais dinheiro, não faço mais a doação para aquela instituição que tomava conta de 152 crianças. Aí eu falei, meu filho, você está punindo uma pessoa, mas você está afetando 152 crianças. Então veja o impacto que isso causa, porque a gente, às vezes, na tentativa, e acabamos nos desacreditando no bem. Nesses tempos tão tumultuados, nós temos, parece um trabalho de treva, realmente, que faz com que vai apertando os botões daqueles que somos, na verdade, todos nós, com estas lacunas morais do passado, e que, se somos invigilantes, caímos nestas questões e nos afastamos do compromisso que temos e que firmamos antes de reencarnarmos. E a Jussara falou isso que nem o Divaldo uma vez, neste evento que ela teve lá em Pedro Leopoldo, né? Nenhum de nós está livre. Enquanto estamos encarnados, estamos suscetíveis às falhas, às faltas. Lógico que sim. Agora eu vou fazer uma pequena análise. Falei a coisa complicada e a Jussara expôs de uma forma muito mais detalhada esta primeira parte. Se a gente fizer um passeio no Evangelho segundo o Espiritismo, mas mais particularmente no capítulo 10, onde ele traz, logo no começo, uma narrativa do Evangelho de Mateus, ali no capítulo 5, onde são trazidas as bem-aventuranças. E o capítulo número 10 do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala de misericórdia, essa distribuição do coração, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes receberão misericórdia, né? Então, a misericórdia, como dizem os espíritos, como Kardec traz nesta obra belíssima, que é uma obra que deve ser de cabeceira de todos nós, é o complemento da brandura. Porque aquele que não é misericordioso, ele não pode ser brando. E ele nem sequer pode ser pacífico. Estou fazendo um preâmbulo para depois responder a pergunta que nos foi feita, né?
Então, Jesus vai nos ensinar que misericórdia, ela não deve ter limites. O nome do capítulo já é, né? Este amor sem limite, né? Este amor que não tem fronteira. Então, ele vai nos colocar esta situação e vai nos falar também neste mesmo capítulo, num dos itens belíssimos, que traz o cisco e a trave no olho. Né? A gente vê, né, que a gente muitas vezes presta atenção no cisco do olho do nosso irmão, mas a gente não vê a trave gigantesca que nós todos possuímos. Então a gente percebe, nossa, como a gente aponta os dedos, né? E aí está lá também no Evangelho de Mateus, ali no capítulo 7, está aqui no Evangelho, né? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vedes como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. É interessante. Uma das imperfeições da humanidade, isso é muito comum e a gente vai percebendo, é a nossa capacidade de observar o mal nos outros. Porque a gente vê o mal nos outros. Eu não estou tirando a responsabilidade do Anacleto, não, pelo amor de Deus. Mas para que a gente faça uma análise anterior à resposta da pergunta, né? Muitas vezes é o orgulho que nos leva a disfarçar os nossos próprios defeitos. A nossa Ângela é psicóloga e ela sabe muito bem destas questões. Se a gente vai olhar ali no Livro dos Espíritos, na pergunta 785, muita gente sabe de cor, né, qual é o maior obstáculo ao progresso, e a Jussara falou da lei de progresso. Nós estamos progredindo, a gente pode cair hoje. Lá na frente a gente acerta. Qual é o maior obstáculo? O orgulho e o egoísmo. E os Espíritos falam, ele está se referindo a este progresso moral, porque o progresso intelectual a gente está vendo por aí. Mas nós estamos no meio de uma guerra. Em pleno século XXI, uma guerra desta magnitude. Por isso que Jesus se empenhou tanto em combater este grande obstáculo, que é o orgulho, que ainda caminha dentro de nós. Se a gente vai passear mais uma vez nesse capítulo 10, vou tentar explorar um pouquinho esse capítulo 10, lá no Evangelho de Mateus. Lá no capítulo 7, ele fala daquela passagem da mulher adúltera, aquela que foi apanhada num erro, numa situação, e que Amélia Rodrigues explica muito bem os detalhes, porque a lei era de apedrejamento, mas aí Jesus fala o quê? Joga a primeira pedra, aquele que não tem um pecado. E aí Amélia Rodrigues, em outra obra, vai elaborar todo o processo deste adultério que não chegou a consumar-se. Mas é uma outra palestra essa. E aí a gente percebe que beleza, este amor sem limites que nos convida. Quem é que aqui vai atirar a primeira pedra? Essa sentença, então, faz da indulgência um dever. Porque não há ninguém de nós que não necessitemos de indulgência. Essa indulgência que vai nos ensinar a transitar pelo mundo de uma forma diferenciada. Então, antes da gente censurar alguém, uma falta que foi cometida, veja que os espíritos trouxeram Anacleto de maca à noite, desdobrado do sono, para que aquele processo fosse feito, retirando os ovoides, que o João nos explicou com maestria, todos esses processos, mas houve uma misericórdia de acréscimo. E Jussara falou, seja por mérito dele ou não, mas havia algo muito maior, que era a reputação de uma instituição nobre e que não poderia cair por causa da falta de um dos seus diretores. Aí nós temos aí duas questões. Nós temos aí a censura que se faz da conduta alheia daquele indivíduo. E a gente pode aqui ver esta censura com dois motivos, se é que a gente pode trazer isso. Isso tudo está no Evangelho, lá no capítulo 10 mesmo. A gente vê assim, reprimir o mal, ok, é um objetivo, mas, de repente, desacreditar a pessoa cujos atos nós estamos criticando.
Aí vamos então. Desacreditar a pessoa cujos atos são motivo de crítica, aí nós não teremos a desculpa de falarmos que estamos reprimindo o mal, porque neste caso a gente está agindo com maledicência, com maldade, com outros motivos, mas reprimir o mal, esse sim pode até ser louvável, e os Espíritos nos falam neste capítulo. Em certas ocasiões, ele pode até constituir-se em um dever, porque daí pode resultar que estaríamos fazendo um bem à sociedade, porque desta forma, se fosse o contrário, o mal nunca seria descoberto. Mas é importante a gente perceber qual é o motivo, qual é o móvel que está me trazendo, me impulsionando para que isso ocorra. Então, é permitido a gente repreender os outros, notar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros? Lógico que essa conclusão que a gente vai tirar naturalmente, e cada um de nós deve e tem a obrigação de trabalhar pelo progresso nosso individual e o progresso de todos, mas por isso mesmo nós devemos fazê-lo com muita moderação, por um fim útil e não pelo prazer, o prazer simples de denegrir a imagem de alguém, como muitas das vezes nós ainda fazemos. Então, nós vamos percebendo que a censura, o que a gente está realmente pensando? Como é que a gente vai se movimentar nesta situação? Neste capítulo, e eu faço questão de ler, porque eu posso me perder nas palavras. E eu separei aqui. A obra é essa que vocês conhecem, o Evangelho segundo o Espiritismo. E no item 20, ele nos traz a seguinte informação. Porque o título é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal dos outros. E o que ele nos traz? Ele nos traz o seguinte: tudo depende da intenção. Certamente não é proibido que se veja o mal quando ele existe. Seria mesmo inconveniente ver em toda parte somente o bem, pois essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro consiste em fazer que essa observação redunde em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião pública. Também seria repreensível fazê-lo apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e de satisfação em apanhar os outros na falta. E o Espírito São Luís segue: dá-se inteiramente o contrário quando, lançado um véu sobre o mal, para ocultá-lo do público, limitamo-nos a observá-lo para proveito pessoal, isto é, para nos exercitarmos em evitar o que reprovamos nos outros. Essa observação, aliás, não é proveitosa ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? É uma narrativa que o Espírito São Luís traz em Paris em 1860. E ele segue no item 21. Haverá casos em que seja útil revelar o mal alheio? Esta questão é muito delicada, e aqui se deve fazer um apelo à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não haverá nenhuma utilidade em divulgá-la. No entanto, se podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se preferir o interesse do maior número ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que muitos virem a ser suas vítimas. Então, em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. A soma das vantagens e do inconveniente. Esta mesma mensagem é recebida
em Paris, em 1860, pelo Espírito São Luís que a dita. Então a gente vai perceber, a espiritualidade preferiu. Neste peso, vamos trazer o nosso irmão em desdobramento, para que ele possa ser despertado. E veja como ele desperta, ainda blasfemando. Jussara vai e aponta: poxa, se eu tivesse com o doutor Bezerra acordando, eu espero, né? A gente espera que nunca nos comportaríamos como Anacleto, mas Anacleto se comportou como Anacleto, né? Então a gente percebe esses movimentos, mas o amor é sem limite. O amor é sem limite. Aí a gente visita o livro Céu e Inferno, lá no frontispício, e Kardec pega uma passagem do Velho Testamento do profeta Ezequiel, que ele fala, como se Deus estivesse falando com a gente. Juro por mim mesmo, fala o Criador, fala Deus, eu não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mal e que viva. Esse é o objetivo da providência divina. Nós somos os réprobos do passado. Nós somos estes que agora estamos recebendo esta oportunidade. E me lembro daquela cartinha que Paulo envia àquela comunidade lá de Corinto, aquela cidade na Grécia, quando ele fala de caridade, este amor ágape, este amor em movimento, esta carta que é repetida em todos os casamentos, em cerimônias, e que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, e que nos convida a um amor diferenciado, a um amor que é paciente, a uma caridade, aquelas 3 letrinhas, a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Essa caridade que é paciente, que é benfazeja, ela não é invejosa, não é temerária e nem precipitada. Ela não se enche de orgulho. Essa caridade que não é desdenhosa, que não cuida dos seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal também. Ela não se rejubila com a injustiça, mas com a verdade. Essa caridade que um dia nós seremos capazes de professá-la, de vivê-la, de senti-la, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Aí, quem sabe um dia, a gente se converta neste homem de bem, que está ali no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que também está no Livro dos Espíritos. Esse homem de bem que está por vir, Jussara falou na lei de progresso, o objetivo é nós progredirmos, esse verdadeiro homem de bem. É esse que vai praticar em todas as circunstâncias a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Vai sempre interrogar a sua consciência sobre os seus próprios atos. Será que a gente perguntou se nós temos violado esta lei? Se não cometemos mal? Se fizemos tudo bem que nós gostaríamos de fazer? Se não deixamos voluntariamente nenhuma ocasião de não praticá-lo? Será que alguém tem algo a se queixar da gente? De mim tem um monte, meu Deus do céu. Mas será? Então, neste caminhar, vida após vida, porque na pergunta 171 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta em que se baseia o dogma da reencarnação? Na justiça divina e nesta bondade imensa, porque um pai nunca fecha a porta para um filho que verdadeiramente se arrepende. Nós somos estes filhos que se arrependeram. Por isso, tão importante estudar esta doutrina. E na hora dos julgamentos, será que eu devo ou não descobrir alguém que está em erro, em equívoco? Chama primeiro ele em secreto, em silêncio, dá uma sacudida nele. Jussara falou, dá um tapa na cara. Eu também dou minha cara. Pelo amor de Deus, me sacudam. Mas me chamem baixinho, porque talvez eu esteja destruído se isto for a público imediatamente.
e Jesus perderá mais um trabalhador, porque nós não temos ainda a bagagem moral para sermos descobertos neste lamaçal que ainda está dentro de cada um de nós, por ser aos poucos transmutados nesta grande floresta de flores, de mata verde, de beleza e de paz. Há uma mensagem do meu xará, Marcelo Ribeiro, espírito, que Divaldo recebe, e ele fala de oração. E muitos de vocês conhecem essa mensagem. Eu vou trazer aqui alguns pedacinhos na capacidade que tenho da minha recordação. E o espírito Marcelo Ribeiro fala: ajuda-nos, Senhor, a amar, embora a aflição de que ainda nos sentimos objeto. Ensina-nos, mestre, a servir, apesar dos desencantos que todos nós acumulamos. Oferece-nos, Senhor, inspiração para as nossas atividades, mesmo em face do cansaço ou do desespero que ainda nos esmaga. Doa-nos alegria, conquanto as chuvas de fel que nos atormentam. Instrui-nos, Senhor, no serviço do bem, mesmo com as feridas não cicatrizadas destas lutas renhidas. Levanta-nos sempre para prosseguir e perseverar. Nós não somos outros espíritos. Somos os dilapidadores da paz alheia, envergando roupagens novas. Somos os algozes do passado, travestidos hoje de vítimas no presente. Somos os inquietadores, agora inquietados. Somos os semeadores da discórdia, colhendo cardos. Somos aqueles que, os pomicultores da usura, nas mãos, às vezes, da necessidade. Nós recapitulamos para aprender, vemos a lei da reencarnação, recomeçamos para crescer. E ainda ontem, bem perto, talvez, num passado talvez não muito distante, ouvimos a tua voz e desertamos do dever. E dizendo-te servir, distendemos todo tipo de impiedade, todo tipo de perturbação. Hoje, porém, Jesus, já estamos libertados. Pelo menos imaginamos, pensamos, ansiamos, libertados desta imprudência. Levanta-nos, Senhor, para a vida verdadeira. Sê nossa rota, sê nossa luz, sê nosso bastão. Senhor, sustenta a nossa fragilidade e segue se apiedando de todos nós. Então nós percebemos, nesta mensagem do nosso xará, Marcelo, quanto falta para que a gente possa seguir em frente nessa estrada, construindo algo diferenciado. Veja a nobreza de Dr. Bezerra, daqueles mentores que fizeram parte desta reunião de resgate de um trabalhador, porque todos nós não temos ideia da misericórdia de acréscimo que está endereçada a cada um de nós. Esta distribuição do coração, e bem-aventurados seremos nós, se soubermos utilizar destas ferramentas do nosso coração, um pouco mais adocicado, para que a benevolência, a indulgência e o perdão possa fazer parte não só das palestras muito bem estruturadas, mas da nossa forma de caminhar pela vida verdadeira. Muito obrigado. Nossa, Marcelo, aqui estou vendo os comentários dos nossos amigos aqui no chat, essas vibrações amorosas aí que todos sentiram, né, em cada lugar que chegaram assim da tua fala, tão doce, tão amorosa e tão profunda. Obrigada por essa oportunidade de te ouvir. E antes de nós encerrarmos, nós vamos
gostaríamos de passar a palavra para a nossa querida Vânia, que vai nos trazer um apontamento bem importante sobre o capítulo de hoje. Então tá. Então, boa noite, meus queridos amigos e irmãos. É só mesmo uma observação, porque ali no capítulo me chamou bastante atenção também o processo de reencarnação desses espíritos ovoides, né? E Dr. Bezerra diz que vai ser um processo doloroso. Então, nós aprendemos muito na doutrina espírita sobre a lei de causa e efeito, né? E como é que esses espíritos vão recuperar a sua forma. O Dr. Bezerra diz que, através, então, desse invólucro perispiritual dos médiuns, eles já conseguiram sentir os fluidos animais dos médiuns, mas ainda vai vir um tempo muito longo até que eles consigam. E o processo da reencarnação vai ajudar-lhes também. Mas serão aqueles nossos irmãozinhos que nascerão com o corpinho deformado, muitas vezes com a mente muito confusa, às vezes em demência. Então, é para a gente compreender, quando ver um desses seres, compreender que ele ainda está recuperando a sua forma perispiritual, né? Que levou longo tempo, como diz aqui, tem sido longos anos dessa radical transformação em espíritos para ovoides. Então, agora, a reencarnação, a gravidez da mãe vai ajudar muito, mas ainda eles nascerão com esta forma. Então, quando a gente vê uma criatura dessa, nós não vamos pensar na injustiça divina, nós espíritas, né? Não vamos questionar por quê, meu Deus, e vamos então compreender, porque normalmente esses seres, esses irmãozinhos, têm uma reencarnação curta, né? Para que eles possam absorver bastante o fluido, para que numa próxima reencarnação eles já renasçam totalmente refeitos, né? E assim avançar na vida. Seria isso, querida Ângela. Muito obrigada.